né? Então a gente vai precisar criar novos relacionamentos, novas conexões para ressignificar todas aquelas experiências passadas que a criança viveu. Da confiança, da construção de relações de confiança. Isso. Exatamente. Isso. Então explica pra gente direitinho. Então, como é que a gente vai construir confiança com uma criança que foi abandonada? Complicadíssimo. Que não teve esse ciclo do apego fechado, que acredita que ela não tem valor, que as necessidades dela não importam, que os adultos não são confiáveis, que esse mundo não é previsível, que é tudo muito ameaçador, né? Uma criança que viveu experiências de ruptura muito profundas, né? A gente separar uma criança da mãe biológica é um trauma, né, muito complexo. Então, como é que a gente constrói confiança com uma criança, né, que já passou por tudo isso? Então, a TBRI tem esse entendimento teórico, esse embasamento científico, mas também traz ferramentas para os pais e profissionais. Porque o que acontece? E isso é muito interessante da gente entender, tá? Os traumas, no contexto do relacionamento, eles são curados no contexto do relacionamento. Com certeza. Então, curados no sentido de ressignificação, né? Então, a gente vai precisar criar novos relacionamentos, novas conexões para ressignificar todas aquelas experiências passadas que a criança viveu. É como se tivesse que abrir novos circuitos no cérebro, circuitos mentais, para que aqueles outros circuitos que já estão cristalizados do abandono, da não confiança, possam, então, ser abertos e diminuir a importância desses aqui enquanto a gente fortalece os outros, é isso? Isso. Uhum. A gente já sabe que o nosso cérebro é moldado pelas experiências e relacionamentos que a gente tem. Exatamente. Né? Até 1980, isso é interessante na adoção também, né? Os pesquisadores acreditavam que o cérebro era moldado pela genética. Exatamente. Somente pela genética. E a genética tem um peso na adoção, né? Que é muito grande. Exatamente. Né? Mas hoje a gente já sabe que não. Uhum. Né? Que são as nossas experiências e os nossos relacionamentos que moldam o cérebro. Então, que vão determinar, né, como é que as coisas vão desenrolar. Uhum. Então, a TBRI vem para dar esse direcionamento mais assertivo para os pais. Porque assim, eu venho da área clínica, né? Psicanálise. Uhum. É muito subjetivo. Não, e tem uma coisa, assim, não contrário, mas assim, ontem a gente estava até brincando aqui, eu acho que Freud foi genial pro seu tempo. Sem sombra de dúvida, ele abriu portas inacreditáveis, mas para um grupo de comportamentos. Por exemplo, se você pega a teoria freudiana e você tenta encaixar determinadas coisas do mundo atual, como dependência de jogos, como dependência de pornografia, como transtornos de personalidade, não diz nada, não encaixa nada. Então, assim, a psicanálise é um estudo maravilhoso de se fazer. Você nota ali uma coisa disruptiva do conceito que tinha na época, mas ele não dá conta, ela não dá conta. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter este conhecimento, mas ele, por si só, não é eficaz para a grande maioria dos comportamentos que a gente vê hoje. Uhum. Para adoção, por exemplo. Então, assim, para as neuroses, para as ansiedades, eu acho perfeito. Agora, não dá para a gente... Precisa de uma complementação. Precisa de muito mais coisa. É como se... E eu também acho o seguinte, se Freud fosse vivo, meu amor, ele estava estudando. Ele não tinha parado lá, não. Ele estaria, tipo assim, gente, sabe aquele negócio que eu falei da cocaína? Que tinha um efeito antidepressivo? Amor, eu descobri que tem um sistema de recompensa. A gente não pode tratar a depressão com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu fico muito, assim, porque tem pessoas que se fecham numa escola como se aquilo fosse uma religião. E não é... Todos os conhecimentos são somatórios. Talvez você tenha tido uma frustração na clínica por isso. Você tentou pegar a teoria psicanalítica e aplicar em todos os casos. Não é possível. O ser humano precisa de conhecimento atualizado. A gente vai fazendo que nem os computadores, a gente vai atualizando o sistema. Bem, né? Graças a Deus. Então não é nada contra Freud. Eu adoro Freud.
adoro Jung, eu acho que Jung não foi muito reconhecido, eu acho que Jung abriu uma questão de espiritualidade muito bacana, que Freud não abriu, mas assim, não é ficar como se aquilo fosse uma religião, tem que ser daquele jeito pro resto da vida, é somar o conhecimento. Talvez a sua frustração foi essa. Talvez sim. E não exatamente com a psicanálise, mas com usar somente a aplicação. Exatamente. Uhum. A limitação da aplicação. É. Você se depara com a seguinte situação: acabou de receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. E aí? Pois é complexo, é difícil, é muito difícil. Então, cuidado, procure informação correta, procure informação científica, procure informação de quem tem capacidade de entendimento e de realmente lhe mostrar possibilidades. No dia 12/11, às 19 horas, eu vou estar fazendo uma palestra imperdível sobre transtorno de personalidade borderline. Se eu fosse você, eu não perdia. Basta você clicar aqui embaixo e vem comigo.